E durante essa semana, nós estamos acompanhando aqui a meditação das frases, né? Mas, claro, também todo o legado que o Papa Francisco nos deixou. No seu caminho, ele falou muito sobre o ecumenismo, sobre o diálogo religioso, não somente com palavras, mas com gestos que aproximam culturas, religiões e cristãos de diferentes tradições. Para entender melhor esse tema e a importância do legado do Papa Francisco, eu tenho a alegria de conversar com o Dom Teodoro, bispo referencial da CNBB, para essa missão com o diálogo com outras culturas, outras religiões. Dom Teodoro, bem-vindo ao nosso programa Família de Amor na manhã dessa sexta-feira. Muito bom dia, caríssimo padre Jadailson, e gostaria também de saudar os telespectadores da TV Pai Eterno e aqueles que particularmente estão assistindo ao programa Família de Amor. É um prazer, uma alegria muito grande e também poder participar deste programa. Agradeço pelo convite e a oportunidade de podermos conversar, dialogar, partilhar um pouco sobre este tema tão importante que é o ecumenismo, o diálogo interreligioso e o legado do Papa Francisco de feliz memória e que descanse em paz. Dom Teodoro, para quem está em casa compreender, eu queria primeiro que o senhor esclarecesse para nós o que é ecumenismo, né? E o que é que a Igreja entende como diálogo interreligioso. Ecumenismo e diálogo interreligioso é a mesma coisa? O que é cada um, para que a gente possa poder entender e ver o papel que o Papa Francisco exerceu nessa dimensão? Bem, poderia destacar como um denominador comum o diálogo, efetivamente. Mas não são a mesma coisa. O ecumenismo pode-se dizer que é um movimento que existe entre os cristãos e cristãs de diferentes igrejas ou comunidades cristãs e daqueles que seguem Jesus Cristo e que procuram a unidade e na diversidade e a comunhão. O ecumenismo diz respeito, então, a esse esforço de aproximação, de busca da unidade entre os cristãos e cristãs de diferentes igrejas e comunidades cristãs. O Concílio Vaticano II define mais ou menos o ecumenismo como, assim, poderia dizer, como um movimento, como a realização de atividades, de iniciativas em prol, em favor da unidade dos cristãos. O objetivo do ecumenismo podemos dizer que é realizar a vontade de Jesus Cristo, que quis e quer a unidade dos seus discípulos e discípulas. Isso se nós tivermos em consideração o capítulo 17 do Evangelho de São João, em que Jesus reza ao Pai naquela famosa oração sacerdotal, em que ele pede ao Pai que todos sejam um, à semelhança da unidade e comunhão que existe entre Jesus e Deus Pai. Já o diálogo interreligioso se refere ao encontro, ao diálogo entre pessoas de religiões e grupos diferentes. Por exemplo, podemos falar do diálogo entre cristãos e judeus, com muçulmanos, com budistas ou outras religiões. Diria que há uma diferença, sim, considerando que o ponto de convergência entre os cristãos para o ecumenismo é Jesus Cristo, então há uma perspectiva mais assim, o ponto de convergência é Jesus Cristo, e procura-se a unidade na diversidade dentro de uma mesma religião. Enquanto que o diálogo interreligioso já procura, não se pretende propriamente formalizar uma única religião mundial. Seria mais, digamos, num sentido em que cada um, no diálogo interreligioso, cada um manterá a sua própria crença no seu próprio Deus, na sua própria divindade ou religião. Para o diálogo interreligioso é preciso adotar, então, uma perspectiva, eu diria, teocêntrica, e não eclesiocêntrica nem cristocêntrica. O diálogo interreligioso pretende não só também conhecer, apreciar e respeitar as outras
experiências religiosas, mas também cooperar, né, fazer com que as religiões procurem a cooperação naquilo que seria a agenda comum entre as religiões. Por exemplo, questões importantes da humanidade, nomeadamente a questão da justiça, da paz, da ecologia e da reconciliação entre os povos. Então, procura-se valorizar a cultura do encontro e da paz. E isso, em princípio, nós cremos está presente em todas as religiões, enfim, esses valores antropológicos, inclusive até para pessoas que se dizem ateias ou agnósticas, tanto estão dentro dessa esfera, dessa abrangência, diria. Dom, então, ecumenismo, ele acontece, é o diálogo entre os cristãos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Então, o ponto de convergência deles... Pode não ser da mesma igreja, porque, normalmente, claro que o diálogo também deve acontecer no interior da própria igreja. O saudoso São Paulo VI falava do diálogo, que a igreja faz diálogo, portanto, o diálogo dentro da própria igreja. Nós podemos observar isso, por exemplo, nas nossas igrejas, nas pastorais, movimentos. Há necessidade disso, porque também nem sempre há aquela sintonia, aquela unidade que a gente desejaria, não é? E também em relação ao contato, ao diálogo com as outras comunidades e igrejas cristãs que não pertencem propriamente, por exemplo, à Igreja Católica Romana, né? Então, nós temos várias igrejas ou denominações cristãs, e o ecumenismo procura, então, tomar iniciativa, essa aproximação, procura estabelecer pontes, e o ponto de convergência, portanto, é Jesus Cristo. É Ele que todos nós acreditamos em Jesus Cristo. Os que se dizem cristãos, que são batizados e batizadas. Agora, naturalmente, reconhecemos que, na realidade, nós não pertencemos à mesma igreja. Então, infelizmente, há uma grande quantidade de igrejas, algumas até há quem duvide da sua verdadeira legitimidade, no sentido de dizer assim, bom, elas têm as chamadas 4 marcas da Igreja Católica, Apostólica, digamos, a unidade, a apostolicidade, a catolicidade e a santidade. Bom, isso não cabe julgar, obviamente, mas é isso que se entende por ecumenismo no sentido mais estrito. Há o chamado macroecumenismo, no sentido mais abrangente, que incluiria, sim, também as outras religiões, e também, nesse sentido, nós podemos entender o ecumenismo, que vem da palavra oikúmene, do grego, que significa a terra habitada. Tudo aquilo que diz respeito, digamos, à terra habitada, no sentido mais amplo, que diz respeito a todos os seres vivos, a todos os que vivem nesse planeta Terra, precisariam, então, de também se importar, se interessar por essas questões, quando eu falava, por exemplo, da questão da paz, da justiça, do bem comum, né, da própria ecologia. Isso diz respeito, interessa a todos os seres humanos. E é interessante, Dom Teodoro, que isso o diálogo que o Papa Francisco estabeleceu com outras religiões, né, e com outras igrejas, faz parte do que ele convidou a igreja a viver, que é a sinodalidade, que é justamente essa capacidade de sentar junto para conversar, para escutar o outro, respeitando as diferenças, mas buscando, de fato, caminhar junto num só propósito. Qual é o aspecto relevante, né, do legado que o Papa Francisco nos deixa nesse sentido da sinodalidade, buscando sempre o diálogo, não somente interno entre as pastorais, as comunidades, mas expandindo para outras igrejas e outras denominações religiosas? Bem, eu acho que o Papa Francisco sintetiza, eu diria quase em absoluto, aquilo que é um homem ecumênico, né? Que é uma pessoa ecumênica, né? E que tem essa abertura. É um homem que diria um santo homem, obviamente, né? Que pela sua postura, pela sua atitude, pelos seus pronunciamentos, ele já tinha uma experiência do diálogo e do ecumenismo antes até de ser eleito Papa. E enquanto sumo pontífice, ele, desde o início do seu pontificado, ele fez questão de afirmar concretamente que
o ecumenismo fazia parte do Ministério Petrino, portanto, ele assumiu esse compromisso, e nós temos exemplos muito, muito concretos, quando falamos assim, do legado dele, gestos que eu diria até gestos proféticos. Se tivermos em consideração, por exemplo, que em 2014, por exemplo, ele faz uma visita à Igreja Patriarcal de Constantinopla, e ele encontra o patriarca Bartolomeu. O Papa Francisco se curva diante do patriarca e pediu a bênção para ele e para a Igreja de Roma. E eu poderia citar mais um outro exemplo inesquecível, e um encontro histórico, encontro bastante fraterno e amistoso que aconteceu entre ele e o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. E depois de séculos de separação, e depois de 962 anos depois da separação, houve esse encontro entre dois grandes líderes religiosos no aeroporto de Havana. E o Papa Francisco, os dois se abraçam, e o Papa Francisco diz: nós somos irmãos. É um gesto realmente fora outros encontros que ele teve com líderes religiosos de outras religiões, não apenas entre os cristãos, os que são cristãos, mas também de outras religiões. Ele sempre mostrou essa abertura, e como que até fazendo jus àquilo que a Nostra Aetate, que é uma declaração do Concílio Vaticano II sobre a relação da Igreja Católica com as religiões não cristãs, e esse documento diz que a Igreja Católica não rejeita nada daquilo que há de verdadeiro e santo nas outras religiões. O Papa Francisco, ele abraça a história, ele abraça a humanidade, por isso, até em relação à igreja, acho que ele nos marcou muito positivamente quando ele fala de uma igreja aberta, acolhedora, e igreja de todos e todos, quer dizer, é uma igreja de portas abertas, usando para usar a expressão dele. São momentos e gestos que falam por si, como nós podemos visualizar aqui. Então, eu acho que foi uma grande graça para nós, e certamente a história nos dará razão, ou lhe dará razão, melhor dizendo, e fará jus aqui a muitos gestos proféticos que ele teve, que talvez nem todo mundo tenha compreendido, né? Mas, sem dúvida, é preciso ter em conta que Deus, eu diria até que Deus é ecumênico, né? Deus abraça todos. Quando o Salmo diz que a sua ternura, né? Primeiro porque Deus quer que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E o salmista diz que a sua ternura abraça toda criatura, né? Então, não há discriminação. O ecumenismo é isso. Agora, não se trata da gente renunciar à nossa fé, à nossa profunda convicção, não é isso. Cada um mantendo a sua identidade, mas tendo essa abertura. Tanto é que nós vivemos num mundo plural. O pluralismo é também uma riqueza. Não amaldiçoar isso. E existe, inclusive, também a lei que defende, né, a liberdade religiosa. O próprio Papa Francisco também dizia isso na Carta Encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Ele dizia que isso é um direito fundamental. Veja, Padre Jadaílson, que nós também percebemos e lamentamos muito quando acontece intolerância religiosa, e é preciso dizer que a Igreja defende a liberdade religiosa e repudia qualquer ato de violência contra o ser humano, contra as pessoas que acreditam. Portanto, a liberdade religiosa é algo fundamental, e nós a defendemos não só para os que são católicos e católicas, mas também para todas as pessoas de outras religiões, e até isso é preciso destacar isso, e não usar a religião também para promover a guerra, a violência, nada disso. Pelo contrário, o Papa Francisco foi muito claro também, inclusive na sua encíclica, cito novamente aqui a encíclica, Carta Encíclica Fratelli Tutti, em que ele coloca o diálogo como, assim, a palavra-chave que aparece nessa carta encíclica, diria, é a palavra transversal. E ele diz que as religiões devem contribuir para a construção da fraternidade e da paz no mundo.
Amém, Dom. E, de fato, esse foi um empenho do Papa Francisco, né, de fato, de construir pontes, né, de criar uma sociedade do encontro fraterno. E nós dizíamos aqui no dia do falecimento do Papa Francisco, diversos especialistas já falam, né, que Francisco ele escreveu uma encíclica, a encíclica dos gestos. Os gestos que o Papa Francisco teve em diversas relações, eles têm uma profunda teologia por trás, né? Cada gesto é grandioso. E nós teremos agora, após, né, o seu pontificado, um tempo aí de maturação, de compreendermos que estes gestos, eles foram muito além do presente. Eles nos falam de uma igreja futura. Inclusive, até se me permitir, eu queria também, não só no âmbito religioso, mas também o Papa Francisco ele tem um papel assim, muito importante como mediador, tentando aproximar os povos, lutou pela reconciliação e pela paz no mundo, e até pela reconciliação entre os povos. Inclusive, eu estou me lembrando de um gesto que realmente é cheio de humildade, de profunda humildade, e quando ele... de humildade pela paz, quando ele, em 2019, ele encontra, num encontro com os líderes do Sudão, e ali estavam o presidente, o vice-presidente, ou vice-presidente, também o líder rebelde, então o Papa Francisco, nesse encontro, ele se ajoelhou e beijou os pés desses líderes de Sudão. É algo que realmente quase que choca, né? que escandaliza, no bom sentido da palavra, mas humildade. Portanto, era um homem realmente de paz, e não foi por acaso que ele também escolheu o próprio nome de São Francisco, né, adotou, né, esse nome, porque São Francisco foi um irmão universal, e um homem de paz e bem, e São Francisco realmente viveu isso e nos deixa realmente um legado de valor incalculável para o presente e para o futuro. Deus seja louvado por nos ter dado o Papa Francisco e pelo ministério petrino tão fecundo que ele exerceu ao longo desses 12 anos, um pouco mais até, 12 anos do seu pontificado, fez realmente... foi um profeta do nosso tempo, e só temos que agradecer e também nos colocar em oração para que a Igreja, depois, nos próximos dias, quando começar o conclave, acho que o sucessor dele deverá estar no coração de Deus, que nos mande realmente, e também alguém que possa exercer essa nobre missão, como que é ocupar a cátedra de São Pedro, e para continuar a missão de evangelizar, e a evangelização hoje passa naturalmente pelo diálogo, pelo respeito, e por essa promoção da cultura do encontro, do diálogo, cultura da paz, nesse mundo tão dividido, e a gente precisa... No país onde nós vivemos, o Brasil, tem um ethos religioso plural, e nós temos que também acolher isso como até graça de Deus, tá? Como graça de Deus. Eu acho que dentro do próprio cristianismo existe um riquíssimo patrimônio comum, patrimônio espiritual, e a gente também, quando fala do diálogo com os outros, né, os outros também nos enriquecem através do encontro, através do diálogo, né? E também, fora do cristianismo, da igreja propriamente, também o Espírito sopra, e há sementes do verbo, né? E há valores, e a gente precisa de somar, né? De agregar. O Papa Francisco dizia que aquilo que nos une é muito mais importante do que aquilo que nos separa, e há muita coisa que nos une, dizia ele. Amém. Dom, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, trazendo essa perspectiva do diálogo do Papa Francisco. Espero ter outra oportunidade de partilharmos juntos aqui com os devotos, com os filhos e filhas do Pai Eterno que nos acompanham aqui na TV Pai Eterno. Nossa gratidão, Dom. Agradeço de coração e não me esqueço de pedir que todos nós rezemos pelo ecumenismo. O Papa Francisco dizia que
O ecumenismo ultrapassa as nossas forças e capacidades humanas. É fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom de Deus, portanto, não depende apenas dos nossos esforços humanos. Que Deus nos abençoe, nos confirme. Eu queria agradecer a todos aqueles que colaboram também e trabalham em favor da unidade das igrejas e que trabalham na construção da paz, de um mundo do mundo melhor. Uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Deus abençoe, obrigado também pelo programa, parabéns, agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de sermos pessoas de diálogo, de paz e de unidade. Um grande abraço, muito obrigado, Deus abençoe a todos e a todas e bom programa, mais uma vez. Muito obrigado, Dom. E nós continuamos aqui. O Dom falava sobre essa habilidade que teve o Papa Francisco, né, de falar e de, por meio de gestos, nos levar a esse diálogo, essa aproximação entre cristãos e também não cristãos.